E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Comigo também. Bem-vindo ao meu mundo. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a nova série que está disponível na Netflix. Jeffrey Dahmer, um canibal americano. Essa é a série que iremos falar hoje. Quem aí já assistiu algum documentário ou algum vídeo ou alguma matéria sobre esse caso, sabe que esse caso é bizarro. Então a Netflix resolveu fazer uma série sobre esses crimes que ele cometeu. Falando um pouco sobre a infância de Jeffrey, a mãe dele, quando estava gestante, ela sofreu diversos problemas hormonais e nunca se entendia com o pai dele. E depois que ele nasceu, não foi diferente. Ela se aprofundou mais ainda em doenças, em depressão e tomou muitos medicamentos, brigava muito com o pai dele, era um inferno assim dentro da casa dele. O pai dele, até que ele era um bom pai, mas assim, pra mulher, ele já não tinha muita paciência com a mulher dele, então eles discutiam muito, e o Jeff sempre ali escutando aquelas discussões. Devido a esses problemas com a mãe dele, quando o Jeff foi crescendo, ele tentou ficar mais ainda do lado dos pais dele, porque o pai dele que sempre entendia ele, o pai dele que sempre tava ali para ajudar ele, a mãe dele gostava, mas só que como ela tinha tantos problemas, ela quase não ligava muito para os filhos. Então seu pai ensinou várias coisas boas, mas um dia o Jeffrey perguntou para ele como desossar uma galinha, como preservar o osso de uma galinha. E aí o pai dele viu que ele tinha interesse nisso, começou a ensinar a ele o taxidermia, que é algo que ele fazia em casa. Ele encontrava animais mortos na estrada, então ele levava para casa para dissecar e tipo fazer de troféu, algumas coisas assim. Então Jeff teve seu comportamento mudado a partir do momento que ele fez uma cirurgia de hérnia linguinal. Então os pais começam a se divorciar, a mãe fica na casa com o Jeff, só que o pai sai. Só que com o devido tempo, a mãe sempre com aqueles problemas, ela decide sair da casa também. E ele até fala assim pra ela: mãe, mas eu não posso sair junto com a senhora, porque eu ainda tenho meu colegial, eu tenho a formatura. Aí ela falou assim: você tá de brincadeira, você acha mesmo que eu vou lhe levar? Lógico que eu não vou lhe levar. Agora, além dele tentar lutar contra as suas vontades, ele também vai ter que lidar com o abandono. E o seu primeiro caso foi um atleta que corria ao redor da sua casa. Ele observava esse atleta e teve um dia que ele pegou um bastão e foi para dentro de uma mata, perto lá onde o atleta corria, para tentar matar o atleta. Mas só que nesse dia, por sorte, o atleta não estava correndo. Só que um dia depois, ele passando no seu carro, o atleta falou com ele, perguntou se ele poderia dar uma carona a ele para ele ir a um show. E ele lá, já não querendo, disse pra ele: vamos na minha casa, a gente toma umas cervejas e à noite a gente desce pro show. Então ele: tudo bem. Ele tinha muita facilidade porque ele era branco, ele tinha os olhos claros, ele era louro. Então ele foi lá pra casa do Jeff. Chegando lá, ele batizou a bebida desse atleta e eles começaram a malhar, começaram a dançar, tipo, ficar fazendo coisas de adolescentes, Só que chegou a hora dele ir pro show e ele disse: você disse que ia me levar pro show, então eu quero ir pro show. E ele falou: não, mas se acalma aí, vamos beber mais uma. Ele falou: não quero beber, eu quero ir ao show. Eu disse que eu ia ao show com os meus amigos e você me prometeu me levar lá. E o Jeff: não, vamos tomar só mais uma. E ele: eu não quero mais bebida. E aí ele saiu, xingou o Jeff e saiu. Quando ele saiu, o Jeff pegou um peso de 5 quilos e tacou na cabeça dele. E nisso ele teve logo uma morte hemorrágica lá mesmo. Depois que ele fez tudo que ele queria com o corpo da vítima, ele cortou o corpo da vítima todinho e enterrou no seu quintal. E quando o policial perguntou para ele por que ele não enterrou os restos mortais apenas em uma cova, ele disse que ele queria separar os membros dele para ter a sensação que ele estaria sempre ali com ele. E depois de alguns meses, o pai retornou à sua casa antiga para rever seus filhos. E ele viu que o filho estava morando sozinho. Já fazia 3 meses que ele estava ali vivendo sozinho. E ele não ligava para o pai para dizer o que estava acontecendo na situação. E o pai dele foi investigar o porquê que estava acontecendo aquilo ali.
E aí ele percebeu que o Jeff não tinha se inscrevido em nenhuma faculdade, ainda não tinha procurado nenhum emprego e não tava tipo que só bebendo lá. A casa tava cheia de cerveja, cheia de bebidas. E aí ele ficou bastante preocupado. Nesse dia em questão, o Jeff tentou se abrir pro seu pai, falar da sua opção sexual, falar o que estava acontecendo na sua vida e até mesmo ele queria falar sobre o assassinato. Mas o pai não estava muito interessado em saber o que estava acontecendo ali. Ele estava mais interessado em saber o futuro do filho. Então ele disse pro Jeff que iria pagar uma faculdade particular para ele. O Jeff vai para a faculdade particular, só que ele não comparece a nenhuma aula, se afunda mais ainda no álcool e o reitor chama o pai dele para uma conversa na faculdade. E chegando lá, o reitor diz: olha, ele não aparece em nenhuma aula, a nota dele é 0,0, então não tem condições. Aí o pai dele: não, a gente vai tentar aumentar as notas dele, a gente vai tentar no próximo semestre. E ele disse: não tem jeito, ele está expulso da faculdade. Saindo de lá, o pai dele diz: você vai se alistar agora ao exército e vai servir. Ele faz os testes no exército e lá ele está apto a trabalhar no exército. Ele trabalha no setor de enfermagem e nesse setor tem diversos remédios e ele aproveita para roubar esses medicamentos. Então ele é expulso do exército também. E ele não foi apenas expulso porque roubou medicamentos. Ele também foi expulso porque foi suspeito de estrupar um soldado do exército. E o pai dele vai buscar ele e diz pra ele: olha, agora você vai morar na sua avó e você vai ter que trabalhar. E essa senhora mal sabia que iria começar um inferno na sua vida. E ele consegue arrumar um emprego no açougue. Mas antes disso, ele foi em um parque de diversão. E lá nesse parque de diversões, ele começou a ter alucinações com o primeiro caso que ele matou. Ele começou a imaginar o cara na frente dele e começou a se tocar no parque de diversões. E as pessoas olharam isso e ligaram para a polícia. A polícia foi lá e prendeu ele. Essa foi a primeira passagem dele na delegacia. O dono do açougue, vendo tudo isso que estava acontecendo, que ele já tinha passagem, ele demitiu ele não queria que ele trabalhasse lá de jeito nenhum. Ele conseguiu um emprego onde tira sangue e ele tirava esse sangue das pessoas que iam lá doar o sangue para outras pessoas que estavam necessitando. E na maioria das vezes, ele levava esse sangue para casa para fazer suas vontades sexuais. A opção sexual dele era homens, então ele começou a frequentar várias casas de boates de LGBT. E nisso ele conheceu diversos homens e começou a sair com esses homens. Só que sempre ele batizava a bebida desses homens. E ele geralmente levava ali em hotéis perto da boate. E as pessoas que donas desses hotéis já estavam percebendo que as pessoas que ele levava sempre tinha uma overdose, sempre tinha que chamar paramédicos. Então eles começaram a dizer para ele que ele não iria mais alugar nenhum quarto lá, porque toda vez ele trazia algum tipo de problema. Nessas idas, essa boate, ele conheceu um rapaz que ele levou para um hotel bem chique, porque os hotéis da redondeza não queriam mais saber dele. Então ele alugou esse quarto e levou o cara. E aí ele batizou a bebida dele lá, e lá ele matou o cara também e colocou o cara dentro de uma mala. Como ele não poderia mais alugar quartos em hotéis próximos, ele começou a levar os caras para casa da sua avó. E a sua avó começou a desconfiar, porque cada dia chegava um cara diferente. Só que ela não sabia ainda a opção sexual dele. Ela começou a desconfiar do cheiro que estava vindo do porão, um cheiro muito forte, e ela começou a falar para ele: olha, esse cheiro tá muito forte. E ele discutia com ela, ele falava: olha, isso aqui é meu hobby, é o que eu faço, eu disseco os animais, por isso que tá fedendo. E aí ela brigava com ele xingava ela, e era uma coisa assim horrível. Teve um dia que ele levou um rapaz, que ele batizou a bebida dele lá na casa da avó dele, e aí a avó dele escutou e desceu e olhou que ele tava muito alterado, o cara tava assim, parecendo assim que ele tava passando era mal. E aí ela falou: vai levar ele para casa agora.
E aí ele começou a gritar com ela, começou a xingar ela, chamou ela até de arrombada, de tudo quando foi nome feio. E ela falou assim: eu vou ficar então aqui sentada com ele amanhã, à noite, o dia todo, até ele acordar. Mas você não vai tirar ele daqui, ou então vamos levar ele lá na casa dele. E aí ele já ficou preocupado, né? Porque o cara nem tinha bebido. Foi pra casa dele porque o carro do cara tinha dado prego. E aí ele chamou o cara pra pegar a chupeta na casa dele e oferecer um café pra ele. E o cara tomou. E nisso ele batizou a bebida do cara. E quando ele acordou, colocaram ele dentro de um ônibus e ele foi embora. E aí passou, o cara recuperou, né, a consciência e foi na delegacia falar o que tinha acontecido, que o cara tinha batizado o café dele, que ele ia tentar sim matar ele ou fazer alguma coisa, mas ele perdeu logo a credibilidade, porque ele era negro, ele estava numa boate de gay e ele não tinha voz, sendo que o Jeff, ele já tinha passagem pela polícia, só que ele era branco e para os policiais ele era uma pessoa direita. Então ele foi começando a perceber que o público dele tem que ser negros, gays e pessoas que estão excluídas da sociedade de alguma forma. Alguns desses jovens que ele pegou conseguiu fugir dele e ia diretamente para a delegacia, mas chegando na delegacia, os policiais não acreditavam neles, porque eles eram negros, ou às vezes eles eram de outro país, eles não entendiam muito bem a língua deles, ou porque eles tinham envolvimento com drogas, com bebidas, eles não acreditavam neles de jeito nenhum. A polícia deu credibilidade para um jovem que conseguiu escapar dele e ele foi preso, né, e foi a julgamento, só que lá o juiz super ficou do lado do Jeff, deu uma pena assim, ralé para ele de 1 ano, que ele poderia fazer serviços sociais, que ele poderia trabalhar na cadeia de alguma forma, e que o Jeff parecia muito ainda com o filho dele, que o filho dele se envolveu com bebidas, mas ele tem certeza que o Jeff, se ele tentar, ele vai ser uma pessoa melhor. E ele cumpriu lá o seu 1 ano de prisão, e o pai dele foi buscar ele na cadeia. O pai dele super que ficava do lado dele, apoiava ele, mas sempre brigava com ele. Ele achava que o problema dele era o alcoolismo. O problema maior dele era só esse. O pai dele disse que iria pagar um apartamento para ele até ele se estabelecer, arrumar um emprego e restabelecer a sua vida. Na série não mostra quem foi que escolheu a localidade do apartamento que ele iria morar, mas eu acho que foi o Jeff. Por quê? Porque eram APs de pessoas com baixas rendas, pessoas negras, pessoas que já tinham passagem pela polícia, tinha várias boates de LGBT lá também. Então foi algo que para ele era ótimo, era perfeito aquela situação ali. Quando ele morava com a sua avó, ele ainda tinha um medo dela ver, né, o que estava acontecendo. Mas agora ele tá morando sozinho. E vocês acham quem queria parar ele? Ninguém conseguia parar ele. Então ali intensificou ainda mais as matanças dele. E ele tinha uma vizinha do lado que ela sempre ligava para a polícia reclamando sobre barulhos, sobre fedor, odores muito fortes que saía do apartamento dele, sobre ele levar pessoas e demorar muito a pessoa tá gritando. E aí ele sempre dava desculpa que era o namorado dele, ele sempre dava desculpa que ele era gay, então era coisas de gay. Então os policiais meio que tinham medo de tentar interrogar ou investigar aquela situação que estava acontecendo. E ela ligava diversas vezes para a polícia, só que a polícia nunca acreditava nela, nunca dava crédito para o que ela falava. E teve até uma vez que um adolescente estava no AP dele, extremamente drogado, extremamente inconsciente, conseguiu fugir do AP dele. Ele não estava em casa nessa hora, ele tinha saído para comprar cerveja. E aí a polícia chegou no local e a polícia olhou lá a situação e ela falou: você não tá vindo, que essa é uma criança. Aí o Jeff chegou: não, ele tem mais de 19 anos, ele é meu namorado. Então a polícia nem ligou pra ele, nem ligou. O cara tava lá quase nu, extremamente drogado. Ele foi lá e falou: olha, a gente tá junto há alguns meses, ele mora comigo. Aí o policial: você tem algum documento dele? E ele: não tem nenhum documento, mas eu tenho algumas fotos. E aí ele mostrou algumas fotos, o policial nem quis ver, porque ele falou que era coisa de namorados. E aí foram embora.
E a mulher sempre dizendo, gente, isso aqui é um absurdo, o fedor desse apartamento dele, os gritos. Ele teve o total de 17 vítimas, pegou 957 anos de prisão e 16 prisões perpétuas. Ele foi diagnosticado com transtorno psicótico, transtorno de borderline e transtorno de esquizofrenia. Se você quiser saber mais detalhadamente sobre esse caso, eu aconselho a você pesquisar mais nos sites e também assistir a série que está na Netflix. E se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijos!